Então, aqui a gente tem um elemento muito interessante, eu não sei se vocês já ouviram falar desse jogo, que é o jogo chamado The Last of Us, que os produtores eles se inspiraram nesse fungo. Então, o que acontece aqui? No caso do jogo, ele infecta humanos, né? Mas isso não é possível, né? Conforme eu acabei de falar, né? Esse fungo, ele só infecta insetos. Mas aqui os produtores, eles se inspiraram, né? Então ele infecta humanos e tem basicamente essa mesma função. Ele torna os humanos zumbis, né? E o fungo, ele consegue completar o seu ciclo biológico infectando esses seres humanos. Então, começando pelos organismos que eu falei, né? Que deixam esses insetos em formas de zumbis. A gente tem esse fungo, que é o Ophiocordyceps. Então, ele é um fungo parasitoide. Preste atenção, parasitoide. Ou seja, no final do processo, ele mata o inseto. Que ele é capaz de infectar artrópodes e principalmente insetos. Então, aqui a gente tem umas imagens desse fungo, que é basicamente... Eu já falei um pouco, mas eu vou repetir o que acontece. Os fungos, eles têm estruturas que a gente chama de esporos. Esses esporos, eles entram em contato com a superfície do inseto. Esses esporos, eles começam a crescer. E quando eles começam a crescer, eles afetam o sistema nervoso central desses insetos, fazendo com que obriguem os insetos a ir para o topo das árvores. Quando eles estão no topo dessas árvores, esses esporos eles começam a crescer e o fungo começa a sair, como vocês estão vendo na imagem aqui. Esse fungo ele começa a crescer e, de novo, ele começa a esporular. Ou seja, ele começa a soltar esporos. Quando ele começa a soltar esporos, quando o inseto está lá em cima, ele, consequentemente, ele fica muito vulnerável à predação. E isso é uma oportunidade muito boa para o fungo, né? Porque ele consegue se dispersar. Então, outros animais acabam comendo aquele inseto, acabam consumindo ele e acabam sendo infectados. Então, é assim que ocorre o ciclo biológico desse fungo, né? E é interessante que alguns elementos da natureza, a cultura pop ela acaba não se apropriando, mas ela acaba tomando como referência para fazer jogos, por exemplo. Dúvidas duvidosas aqui desse tema que a gente está conversando aqui, que é o seguinte, pergunta para vocês: é possível um parasita parasitar um parasita? Fica essa questão. Então, eu diria que sim. Sim, é possível um parasita parasitar um parasita. E os organismos que eles parasitam, outros parasitas, eles chamam de hiperparasitas. É uma relação meio doida, né? Tu fica imaginando, nossa, o parasita, ele tá parasitando um parasita? Será que é possível, né? Porque ele já tá parasitando outro e que vai parasitar outro, que vai parasitar outro. Parece que é uma coisa que não vai ter fim, mas ela tem fim. Então, de novo, a gente chama o organismo que parasita. O parasita é um hiperparasita. E a gente chama essa relação de hiperparasitismo. Mas tem mais uma coisa. E o parasitoide? É possível um parasitoide parasitar um parasitoide? O que vocês acham? Eu acho que sim também. E a gente chama essa relação de hiperparasitoidismo. O que consiste o parasita e o que consiste o parasitoide, né? E aqui no final do processo, no final dessa atividade, eu tenho umas questões aqui que fica para vocês pensarem, né? Se vocês quiserem fazer, refletir com seus amigos ou com alguém, assim. Que, primeira questão, assim, né? O parasitismo e o parasitoidismo são relações ecológicas, né? E o que caracteriza essas relações? O que vocês acham que pode caracterizar a relação de parasitismo e de parasitoidismo? Segundo, algumas relações ecológicas, elas coevoluíram. E a questão é, que tipo de característica que possibilita o sucesso do parasita ou do parasitoide? Terceira questão, as relações, elas podem não ser vantajosas, né, para todos, né? E aí fica a questão, por que ela não é vantajosa para todos? Por que vocês acham que ela não é vantajosa para todo mundo? Quarta questão, insetos, fungos e vermes, como a gente viu nessa atividade, eles podem ser parasitas ou parasitoides de insetos. E a questão é a seguinte, quais desses grupos são apenas parasitas ou parasitoides de insetos? E por último, o que é o hiperparasitoide? O que é o hiperparasitoide?